Fiz depilação a laser, mas não resolveu nada. Muita gente acredita que é só fazer um procedimento de depilação a laser, seguir lá as 10 sessões certinhas que os pelos vão embora. E na verdade a depilação a laser resolve o sintoma enquanto ela está sendo feita. Então com algumas sessões você consegue ter um bom resultado. Até na questão, né, do pelo encravado, né, de ficar manchado, isso dá uma melhora. Mas o que acontece é que quando você interrompe as sessões, os pelos voltam. E gente, depilação a laser não resolve excesso de pelos para síndrome do ovário policístico, viu? Porque você tá tratando só o sintoma, né? Você não tá indo na causa do problema. Gente, sempre pensa assim, eu tenho queda de cabelo. Por que o meu cabelo tá caindo? É esse porquê que você precisa tratar. Eu tenho muita acne, eu tenho a pele muito oleosa. Pensa que é esse o porquê, né? Por que eu tenho acne? Por que a minha pele é muito oleosa? É esse porquê que a gente tem que tratar. Eu tô com dificuldade em engravidar, eu tenho infertilidade. Por quê? Porque o meu ciclo é anovulatório, eu não tô ovulando. Por que você não tá ovulando? É esse porquê que precisa ser tratado. Eu tenho hirsutismo, muito pelo no rosto. Por quê? Porque eu tenho o hormônio DHT exagerado, ele tá muito elevado. É esse porquê que a gente tem que tratar. Isso serve para todos os sintomas da SOP. Mesma coisa para os pelos. Eu tenho excesso de pelos. Por quê? Porque eu tenho a 5-alfa-redutase numa função exagerada, ela converte muita testosterona em dihidrotestosterona. O que eu preciso tratar? A função exagerada da 5-alfa-redutase. Gente, 5-alfa-redutase, para quem não sabe, é uma enzima que converte testosterona em DHT. E o DHT é um hormônio de característica androgênica muito mais potente do que a própria testosterona. Então, para algumas mulheres com SOP, a testosterona ela aparece normal ou até baixa nos exames, mas a mulher tem muitos sintomas de hiperandrogenismo. Por quê? Porque o DHT estando alto, esses sintomas realmente vão ser muito piores e vão ser muito mais graves. Então, se o meu problema é excesso de pelos, por exemplo, eu tenho 5-alfa-redutase exagerada numa função exacerbada, isso gera excesso de DHT. Como é que eu trato essa causa? Eu vou fazer com que eu consuma, né? Eu vou indicar para minha paciente consumir alimentos funcionais e fitoterápicos que atuam na função da 5-alfa-redutase. Exemplo, chá de hortelã é um exemplo de substância que atua diminuindo a função da 5-alfa-redutase. Um outro exemplo, sanpalmita, um suplemento que atua na melhora da 5-alfa-redutase. Ômega 3, ele também diminui a função da 5-alfa-redutase. Vamos supor que a minha paciente apresente esse sintoma, né, de excesso de pelos. Eu vou trabalhar com os alimentos funcionais, os chás e os fitoterápicos e os suplementos que atuam na melhora daquela questão, né, na melhora daquela causa. Vamos supor que eu passei para minha paciente chá de hortelã, sanpalmita e ômega 3. Ela vai usar os três ao mesmo tempo. Enquanto ela está usando isso, então enquanto ela está tratando a causa do excesso de pelos, ela pode fazer uma depilação a laser para acelerar o processo de reparação daquele sintoma. Lembrando que o que está tratando o problema, ou seja, a 5-alfa-redutase em função exacerbada, é a alimentação, é o suplemento e é o fitoterápico. A depilação a laser, ela tá lidando de forma superficial no problema, cuidando do sintoma, mas não é proibido de se fazer. Se a paciente tem condição financeira, consegue investir nisso e é algo que vai acelerar a melhora do sintoma, por que não? Agora, se a pessoa faz só a depilação a laser, ou seja, atua de forma superficial no sintoma, mas não cuida da causa, o que vai acontecer quando ela parar essa depilação a laser? O sintoma vai voltar. Só que enquanto ela fazia a depilação a laser, o pelinho não estava aparecendo, né? A pele estava mais bonita, estava mais clarinha, as manchas não estavam acontecendo, estava encravando o pelo. Ela acha que está tratando, ela acha que está melhor. Enquanto isso, o que acontece com a 5-alfa-redutase? Ela vai piorando e ela vai ficando cada vez mais potente. Ou seja, os níveis de dihidrotestosterona dessa mulher vão ficar cada vez maiores. O que vai acontecer? Ou ela vai voltar a apresentar pelos mesmo fazendo a depilação a laser todos os meses, ou no período indicado lá pela empresa, ou quando ela parar essa depilação, quando ela completar as 10 sessões, 12 sessões, 15 sessões, sei lá quantas sessões vão indicar para ela, esse pelo vai voltar numa potência muito maior. E aí, qual que é o problema disso? Fica mais difícil de tratar depois. É como se o nosso corpo fosse criando uma resistência aos procedimentos que a gente faz a nível de sintoma. E aí, quando você vai repetir aquele procedimento, você já não tem mais o resultado que você teve da primeira vez. Eu tava conversando, gente, com uma fisioterapeuta estética que atende pro Espaço Laser. Espaço Laser, para quem não conhece, é uma das grandes empresas, né, de depilação a laser de São Paulo, assim, super renomada.
renomada e tal. E ela tava comentando comigo que o espaço laser tem tido cada vez mais processos na justiça de mulheres insatisfeitas por conta da promessa que eles fazem, né, de eliminar os pelos. Agora, isso talvez não esteja tão assim, porque quem vai fazer depilação a laser recebe um contratinho e lá diz que eles não se responsabilizam por resultado em mulheres que têm síndrome do ovário policístico, alterações hormonais e etc. Mas as mulheres tinham essa promessa, antigamente essa promessa era muito forte, né, de acabar com os pelos, de depilação definitiva. Se falava nisso, né, a depilação definitiva, você faz 10 sessões e o pelo nunca mais cresce. E as mulheres com síndrome do ovário policístico, que têm alterações hormonais, que têm 5-alfa-redutase exagerado e tal, elas são muito alvos, né, dessa propaganda. Só que aí elas faziam as 10 sessões, 2 sessões e o pelo voltava. E aí processava o espaço laser. O que tem acontecido hoje, que essa fisioterapeuta estética estava comentando comigo, é um efeito rebote. Então a mulher fez a depilação a laser, teve um resultado maravilhoso com 10 sessões, ficou um tempo sem ir, porque os pelos já não estavam mais crescendo, e aí de repente os pelos voltam a aparecer. E aí ela começa a fazer a depilação a laser e ao invés de melhorar, os pelos começam a piorar. Eles começam a crescer mais rapidamente, em maior volume, mais grossos e mais escuros. Isso eles têm chamado de um efeito rebote da depilação a laser. Não quer dizer que a depilação causa isso. Não é o laser, não é a luz pulsada, não é o procedimento que faz os pelos aumentarem em relação a volume e a intensidade de crescimento. Mas é a ausência do tratamento da causa. Então isso é muito sério. Vocês, antes de irem para uma depilação a laser, para qualquer procedimento que prometa solucionar um sintoma, pare e pensa, por que eu tenho esse sintoma? E aí lembra que é esse porquê que precisa ser tratado, e não o sintoma propriamente dito. Você pode tratar o sintoma também ao mesmo tempo se você quiser acelerar o resultado, mas você não pode tratar somente o sintoma. Ou você trata a causa e o sintoma em simultâneo, ou você trata a causa e tem a paciência para esse sintoma ir diminuindo, tá bom?